E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha pior vitória e de como ela me ajudou a abrir a mente para o cristianismo. Então, gente, hoje eu sou cristão protestante, mas nem sempre foi assim. Na verdade, no início da minha adolescência ainda, né, eu tive contato com outras filosofias, livros, inclusive de ateus, e em determinado momento eu acabei me tornando ateu, me declarando ateu. Na verdade, eu não me contentei apenas em me declarar como ateu, né? Na verdade, eu me tornei um ateu militante, do tipo que se eu soubesse que alguém acreditava em Deus, eu já ia arrumar treta com essa pessoa. Tem uma passagem na minha adolescência que é bem emblemática. Eu fui expulso de classe porque eu estava tentando convencer os meus amiguinhos de que Deus não existia. Mas eu não estava muito sozinho nessa não. Havia alguns amigos meus que ou eram ateus, se declararam ateus também, ou tinham uma espiritualidade extremamente rasa, que só servia para eles dizerem que existia um Deus, mas na verdade isso não fazia influência nenhuma na vida dela. Elas, na verdade, queriam viver a sua vida sem culpa, então não iam à igreja, não iam a nenhum outro lugar religioso, enfim, eram o que nós chamamos hoje de ateus cristãos. E, obviamente, um sentimento compartilhado entre nós era de ódio a pessoas muito religiosas, pessoas que queriam mandar nos outros e todos aqueles clichês que, de fato, os ateus creem, né? Como eu cria, que os cristãos são ignorantes, que não creem na ciência, que, enfim, são pau mandado de pastores e padres e assim em diante. Mas em determinado momento foi uma surpresa muito grande ao ver que essas pessoas, esses meus amigos que compartilhavam um pouco das minhas ideias, né, enfim, da ideia ateísta de mundo, se converteram. E se converteram a igrejas protestantes, que justamente eram as igrejas que nós tínhamos mais ranço. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Como é que um cara com uma mente dessa, que já chegou a pensar no ateísmo e, enfim, não tinha uma espiritualidade tão moldadora de vida, pode entrar numa igreja dessa que vai mandar nele, e etc. Todas aquelas coisas que acabei de dizer. Mas por outro lado, tendo conhecido essas pessoas antes de sua conversão, eu entendia que só algo muito sério, não no sentido de dificuldades que ele passou, enfim, não é essa a questão, mas só algo muito sério poderia mudar a mente de um camarada desses, enfim, que partilhava das minhas crenças. E a essas pessoas que eu já tinha conhecido antes de sua conversão, que eu sabia que não entraram na igreja cristã por menininhas ou por outro qualquer motivo, senão de fato uma mudança de mente, eu dava um pouco mais de crédito e elas poderiam conversar um pouco melhor comigo. Embora eu ainda mantivesse o instinto combativo contra a religião, eles tinham um espaço um pouco mais livre para debater comigo, ou para, enfim, pregar para mim. E nesse período, claro, várias pessoas se converteram em momentos diferentes, mas teve um cara especificamente que pregou para mim durante anos. Até que um dia esse camarada fez uma ilustração para mim. Ele me contou uma ilustração que supostamente provaria a validade do pensamento cristão. E a ilustração era bem simples, né? Havia um jovem ateu e um jovem cristão, e um dia esse jovem ateu foi visitar a casa desse amigo cristão e em cima da mesa da sala ele viu uma maquete do planeta Terra. Então aquela representação era perfeita, né? Ele admirou a beleza daquela maquete e perguntou ao jovem cristão quem tinha feito aquilo. O jovem cristão respondeu: não, ninguém fez isso. O jovem ateu achou estranho e disse: não, não é possível, alguém deve ter feito isso. E o jovem cristão respondeu que, de novo, né, que ninguém tinha feito, e isso durou alguns segundos. E o jovem cristão deu o pulo do gato e disse: rapaz, se tu não acredita que esse planetinha aqui, essa maquete, veio a existir a partir do nada, sem nenhuma mente pensante por trás de sua criação, como é que você acredita que todo o universo veio a partir do nada, sem nenhuma inteligência que bolasse todas as coisas que existem nele? E era interessante notar a forma como esse meu amigo contava essa ilustração. Ele contava com confiança. De fato, ele acreditava que essa argumentação era relevante para me fazer pensar, ou enfim, colocar algum tipo de argumentação a qual eu não poderia responder. No entanto, quando ele terminou a ilustração, eu já tinha algo pronto a que responder a esse meu amigo. E a resposta foi a seguinte: cara, é óbvio
que, de uma forma subliminar, a discussão aqui é: você tem evidências dentro da Bíblia, dentro dos seus escritos, que são suficientes para que você acredite, para que você tenha uma convicção de que Deus existe. Eu, na verdade, tenho confiança nas evidências que a ciência traz para determinar que o mundo existe e que não há necessidade de haver um Deus para que tudo seja explicado. E aí, simplificando, eu acabei dizendo: cara, com base nas suas evidências, você tem fé que Deus existe. Eu, com base nas evidências da ciência, tenho fé, e eu disse nessas palavras, eu tenho fé que o mundo veio a existir, ou o cosmos veio a existir sem a necessidade de um Deus. E aí, gente, até o semblante desse meu amigo mudou, porque de certa forma eu nos igualei. Em certa forma eu nos coloquei diante de uma questão onde a gente não poderia mais avançar. Ele tinha fé baseada em suas evidências, eu tinha fé baseada nas evidências que eu acreditava serem mais lógicas, mais racionais e mais prováveis. Ou seja, ambos tínhamos fé. De formas diferentes, mas ambos tínhamos fé. Com isso, eu julguei ter neutralizado todos os questionamentos dele. Isso se provou correto porque depois disso a discussão acabou e, enfim, nós nos despedimos e fomos para casa. E eu tive a nítida sensação de que eu ganhei. Pronto, agora ele não vai poder me questionar. Eu sempre vou colocar o fato de que ele não pode me provar que Deus existe. Ou seja, porque ele tem fé, e eu tenho fé baseada em evidências que eu considero serem melhores. Mas aí, gente, quando eu cheguei em casa, eu comecei a entender que essa minha vitória não tinha sido tão boa assim. Principalmente porque um dos argumentos que eu usava contra o cristianismo era justamente o fato deles não terem provas de nada, eles não poderem provar que Deus existia. Ou seja, implicitamente eu estava declarando que a ciência provava que Deus não existia, com base nas evidências que ela, enfim, demonstrava sempre. E que Deus, de fato, pela ciência, não se mostrava uma possibilidade real. Mas daí então, mediante este meu argumento, o argumento que eu usei contra esse meu amigo cristão, eu percebi que a ciência também não provava nada. Ou seja, eu estava cobrando dos cristãos uma prova quando a minha própria forma de pensar admitia a impossibilidade de dar certeza. Por exemplo, a teoria do Big Bang é uma teoria, não é lei, não foi provada e nunca pode ser provada empiricamente. A evolução também é uma teoria e tantas outras questões científicas não passam de especulações baseadas em evidências, mas que são especulações, não são certeza. No sentido muito simples, eu estava criticando a fé dos outros sem criticar o fato de eu mesmo ter fé. E isso, gente, vocês não têm ideia de como foi angustiante quando eu percebi essa minha grande hipocrisia. Isso ficou martelando na minha cabeça, gente, por muito tempo. E, infelizmente ou felizmente, dependendo da forma que você vê, isso coincidiu com um período da minha vida em que eu fiz muita besteira, mas tipo, muita besteira mesmo. E acabou que algumas questões existenciais que já existiam se tornaram cada vez mais pesadas para mim, cada vez mais angustiantes diante desse fato de que eu era um grande hipócrita em criticar a fé dos outros, enquanto eu tinha a minha. E esse foi o período em que eu mais ouvi os meus amigos cristãos, em que eu mais me livrei dos preconceitos que eu tinha em relação à fé cristã e abri mais a mente para questões metafísicas e para a questão de Deus em si. E tudo isso culminou no dia em que eu de fato atendi a um convite que um amigo meu fez para que eu fosse a uma igreja. E neste momento, eu já estava livre de vários tipos de preconceito contra a religião cristã e principalmente estava com muita curiosidade para ouvir o que aqueles camaradas iam dizer naquela igreja. E foi aí então que eu tive contato com este texto. Apocalipse 3, do versículo 15 ao versículo 20, que diz o seguinte: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E cara, dentro dessas situações que eu coloquei para vocês, né, dentro desse período em que de fato eu abri minha mente para questões metafísicas, que eu abri a minha mente para a existência de Deus, ouvir eu repreendo a todos quanto eu amo e posteriormente o pedido de arrepende-te em meio a tantas coisas que eu tinha feito, em meio da consciência de que eu era de fato uma pessoa ruim, me fez entender que tudo que eu passei, desde aquele primeiro momento da minha vitória, que foi uma péssima vitória, e todas as coisas que eu passei depois disso, todas as mudanças e reviravoltas que eu tive em minha mente, foi para culminar neste momento em que Deus ativamente, pela sua palavra, se você me perguntar o que o pregador falou naquele dia, eu não lembro, mas eu lembro do texto que ele deu. Então, tudo isso, né, culminou para que Deus, pela sua palavra, ativamente estivesse me chamando. E eu compreendi esse chamado. E desde então, eu me tornei cristão. Logo depois disso, esse meu amigo, né, me deu uma Bíblia, comecei a ler, eu devorei a Bíblia. E pouco tempo depois estava na casa dele, dizendo a ele, agradecendo, né, obviamente, por tudo que ele tinha feito por mim, e dizendo a ele que não havia nada que eu acreditasse mais do que na Escritura Sagrada, porque ela me mostrava quem era o meu Criador. E depois de um tempo, eu acabei descobrindo nas Escrituras um texto que, enfim, explicava muito bem essa experiência pela qual Deus havia me inserido, né? E é um texto muito caro a mim. E é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 a 21, que diz o seguinte: Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove ao Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E de fato, gente, o Evangelho era loucura para mim. Até que um dia, Deus me pegou na minha própria sabedoria. Fez com que os meus próprios argumentos me angustiassem por anos. E nesse processo, Ele fosse, pouco a pouco, abrindo o meu coração para que um dia eu recebesse a palavra do Evangelho, a palavra que me apresenta, como eu disse agora há pouco, o meu Criador e me dá o sentido de todas as coisas. E eu sou grato a Deus porque Ele me deixou ter a minha pior vitória, que acabou me aproximando dele. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e em breve, se Deus quiser, teremos mais vídeos, ok? Então, até mais.